Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa Silva. Segue nós no Instagram e também no Facebook. Vamos para a palavra de Deus. Capítulo de número 9, versículo de número 8, diz assim: Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como a descendência. É interessante a gente olhar aqui o verso 8, que Paulo está dizendo aqui, né? Se a gente for olhar o verso 8 aqui, que não são os filhos de Deus simplesmente porque são judeus. Aqueles que crer na promessa, que é Cristo. Então não é porque, porque é da descendência, não. Judeu e gentil é a mesma coisa. Todos eles precisam aceitar o sacrifício de Cristo, tá bom? Verso 9, porque a palavra de Deus, porque a palavra da promessa, é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Pertence à fé e não às obras. Abraão não é a figura principal, é a realidade tão pouco. Ou é a Sara, ou Isaac. Só a promessa que ao final confirmará que é Cristo. Abraão também, ele esperava realmente que Cristo tinha que vir, para que todos aqueles do Antigo Testamento sabia que Cristo é o maior em tudo. Verso 10, e não somente estas, mas também Rebeca concebendo de Isaac, nosso pai. Ele dará agora um exemplo. Paulo, além disso, derruba a ideia da salvação nacionalista, como veremos. É interessante quando a gente olha isso, o próprio Deus, ele tem algo diferente da mentalidade, né? Deus. Então, Paulo, por ele ser um judeu, Paulo vai contra a religião. Então, Paulo está dizendo, não é porque você é judeu que você é salvo, né? Verso 11, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Verso 13, como está escrito: amei a Jacó e odiei Esaú. O que está falando aqui? O verso de número 12. O Senhor fala com Rebeca em Gênesis 25, 23, numa tipologia espiritual, a natureza pecaminosa que é a mais velha, né? E do cristão. Porque o cristão nasce com tal servirá a natureza divina, que é a mais jovem, se o cristão corretamente segue a Cristo. Verso 13, diz assim: como está escrito: amei a Jacó, mas aborreci Esaú. Verso 13, não foi feito caprichosamente. Deus não amou indiscriminadamente a Jacó. Tampouco ele desprezou indiscriminadamente a Esaú. Os dois, o amor e o desprezo, estava apoiado nas atitudes dos dois, homens para com Deus. É atitude, não é porque Deus amou Jacó e odeia Esaú. Não, é a atitude
dos dois. Verso 14, o que diremos, pois? Que há injustiça em Deus? De maneira nenhuma. É a intenção de responder à afirmação de que Deus era injusto em sua disposição para com Jacó e Esaú. Então, ali não há injustiça para com Deus, que pelo conhecimento prévio, ele vê a atitude dos dois jovens e julga como corresponde. Verso 15, pois diz a Moisés, terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me compadecer. Êxodo 33, 19. Deus tem misericórdia e compaixão daqueles que cumprem as suas condições. Tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando na nossa vida e que possamos entender aquilo que a sua palavra está dizendo. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Querendo bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus. Até lá, em nome de Jesus.